O Cruzeiro no pensamento diante do Corinthians, deixando o duelo com o Flamengo em um segundo plano, se é que é possível. O que é que vai fazer aí o técnico Arthur Jorge? Vai com força máxima, preserva alguns jogadores, centroavante, treinando com o grupo e voltando a ficar à disposição. Será que já vai ser relacionado para o duelo de domingo diante do Corinthians? Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo deste domingo aqui em São Paulo, diante da equipe do Corinthians. O que vai fazer aí o técnico Arthur Jorge? Relaciona todo mundo? Terá alguma novidade entre os relacionados? Brasileirão já começando a rodada neste sabadão. E também está definida a arbitragem para o jogo da volta diante do Flamengo pela Copa Libertadores da América. Tudo isso você confere a partir de agora aqui. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sábado de treinamento na Toca da Raposa 2, fim da preparação para o duelo diante do Corinthians. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o compromisso deste domingo no Brasileirão. Mas primeiro, a Conmebol definiu no final da noite dessa sexta-feira quem apita o jogo da volta. Na quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã lotado, Flamengo e Cruzeiro vale vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Gustavo Terreira, ele que é do Uruguai, e terá no VAR Andrés Cunha. O Gustavo Terreira, recentemente assim, há pouco tempo, ele apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Libertad. Aquele jogo lá em Assunção, era a Copa Sul-Americana de 2024. Depois teve a partida de volta, o Cruzeiro empatou, foi para a semifinal, eliminou o Lanús e perdeu a decisão para o Racing. Gustavo Terreira é árbitro uruguaio, ele será o dono do apito, então, no duelo da quarta-feira. O Gustavo Terreira, ele apitou na Copa do Mundo, esteve na Copa, no jogo México e Coreia do Sul. Ele foi o dono do apito, a vitória do México por 1-0, e ele apitou também Austrália e Egito. Esse jogo da fase 16avos teve o Gustavo Terreira, árbitro uruguaio, como dono do apito. Naquela ocasião, o Egito eliminou a Austrália. Participou então de 2 jogos da Copa do Mundo. E na semana passada apitou o empate do Palmeiras com o Cerro Porteño. Até expulsou um jogador, o Andréas Pereira, da equipe do Palmeiras. Foi 1-1 e agora escalado então para o duelo decisivo no Maracanã. O Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro tem jogo neste domingo, 7h30 da noite aqui em São Paulo, Neoquímica Arena. Mas neste sábado já teremos a rodada começando, rodada de número 23 da Série A do Campeonato Brasileiro. 4h30 da tarde tem Fluminense e Palmeiras. 6h30, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. 9h da noite, São Paulo e Coritiba. A rodada tem sequência neste domingo com o Chapecoense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio, Vasco e Santos, Vitória e Botafogo, Mirassol e Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Na segunda-feira, Internacional e Remo fechando a rodada de número 23 da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro com uma chance de entrar no G4. Para isso, torce por um tropeço do Fluminense diante do Palmeiras neste sábado. E aí o Cruzeiro teria condição de buscar uma vaga no G4 ou, na pior das hipóteses, ficar ali muito colado de vez nesta briga. Só que tem um confronto direto contra o Corinthians. Corinthians hoje é o 7º colocado, tem 32 pontos. Técnico Arthur Jorge comanda neste sábado o último treinamento. Os titulares vão estar em campo. Ontem eles fizeram um trabalho mais leve na Toca da Raposa 2 e aí fica a dúvida do que o Arthur Jorge vai fazer neste compromisso. Ele que tem aí Neisser Vídea-Real treinando com o elenco, voltando a ficar à disposição, não sei se já para ser relacionado. Kenji é desfalque certo e o Arthur Jorge tem aí possibilidade, por exemplo, de dar minuto para Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio, que ainda não fez a estreia com a camisa do Cruzeiro.
Nesta sexta-feira foi dia de preparação na Toca da Raposa 2, claro que para quem jogou contra o Flamengo, ainda um trabalho bem leve e os reservas foram a campo para o Cruzeiro aí dar início à preparação. Ontem foi dia de folga, então a preparação começou para valer, melhor dizendo, nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e neste sábado já tem aí o encerramento, quando vamos ficar sabendo a questão dos relacionados, o que vai fazer o técnico Arthur Jorge para este compromisso de domingo diante do Corinthians. Mas a ideia é relacionar todo mundo. Se ficar fora vai ser um ou outro e o mesmo vale no pensamento para a equipe que começa. Claro que existe sim um planejamento para o duelo diante do Flamengo, mas o Cruzeiro sabe que é um jogo que pode colocar o time no G4 da Série A do Brasileirão. É um confronto direto com o Corinthians. O Cruzeiro tem um ponto a mais apenas em relação ao Corinthians e sabe que jogar na Neoquímica Arena é sempre difícil. O Cruzeiro vem até de uma vitória no último jogo na Neoquímica Arena, que foi aquele, no tempo normal. O Cruzeiro venceu, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Então, neste sábado, tem o último treinamento, vem a definição da lista dos relacionados e o Cruzeiro segue viagem em voo fretado para Guarulhos, e é na região de Guarulhos que o Cruzeiro fica hospedado para o jogo de domingo. Depois retorna, joga contra o Corinthians no domingo, retorna, e aí na segunda e na terça, 2 treinos em BH, pensando na decisão de quarta-feira diante da equipe do Flamengo. Quem é desfalque certo para domingo é o Kaique Kenji. Ele recebeu o 3º cartão amarelo na vitória sobre a equipe do Mirassol, então será ausência entre as opções aí para o técnico Arthur Jorge. Quem deve jogar aí normalmente, ou está à disposição, é o Matheus Henrique. Fica a expectativa, inclusive, quanto a jogadores que estavam suspensos diante do Flamengo, para não perder tanto ritmo assim. Então estamos falando de Fagner na direita, de Lucas Romero no meio campo. O Matheus Henrique não joga contra o Flamengo. Será que começa? E aí o Gerson ficaria como opção? Mas tem também aquele pensamento de se dar ritmo também aos jogadores, porque jogando é que a turma fica muito bem fisicamente. Então tem essas dúvidas aí que o Arthur Jorge ele vai tirar neste último treinamento, e a definição do time, todo mundo sabe, somente 1 hora antes da bola rolar de forma oficial. Para os jogadores ali na pré-eleição, umas 3 horas antes do jogo, que é quando o Arthur Jorge comunica aos atletas quem inicia. Mas é um sentimento no Cruzeiro de se fazer um grande jogo em São Paulo para pegar ainda mais confiança para a decisão diante do Flamengo. A sequência do Cruzeiro que tem Corinthians neste domingo, quarta-feira o Flamengo no Maracanã, sábado o Flamengo pelo Brasileiro, só que aí é no Mineirão. Na terça-feira seguinte já tem o compromisso diante do Atlético Mineiro, que é o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No sábado, dia 29, o jogo foi marcado contra o Vasco. Essa partida é no Rio de Janeiro, em São Januário. Aí na terça-feira seguinte, no dia 2 de setembro, tem o compromisso da volta diante do Atlético Mineiro. E no final de semana seguinte, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense. Será um domingo, às 4 horas da tarde, no Mineirão. São 2 jogos aí, inclusive, que foram desmembrados pela CBF, já que agora tem a Copa do Brasil. Com as datas definidas, a CBF detalhou esses 2 jogos, contra o Vasco no Rio de Janeiro e contra o Atlético Paranaense no Mineirão. O Cruzeiro, que muito em breve aí terá o goleiro Cássio à disposição. Cássio já vem treinando de forma integral com o grupo. O jogador está muito bem, completando aí 5 meses da cirurgia que ele fez, e questão de tempo para mais alguns treinamentos com o grupo. Dando uma resposta positiva, ele fica à disposição para ser relacionado para os jogos. Claro que vai precisar recuperar também o ritmo, até que se tenha uma possibilidade de ter uma disputa ali com o Otávio, que eu imagino neste primeiro momento é o Otávio sendo o goleiro do Cruzeiro por mais um bom tempo, até que possa ter, repito, essa condição ali de uma disputa no gol. Mas quem conhece o Cássio também sabe do papel de liderança do jogador. Estar na lista dos relacionados, estar ali no banco, será um papel importante também, e é o que o goleiro busca aí nesta retomada, sem qualquer tipo de vaidade, de disputa imediata por posição de titular
no gol do Cruzeiro. Quem está próximo de voltar a ficar à disposição é o Neisser Villarreal. O jogador já treinando com o grupo. O Neisser se machucou logo depois daquele duelo diante do Internacional. Desde então vem ficando fora da lista dos relacionados. Não sei se vai para esse jogo domingo. Tem poucos treinos com o grupo, mas em breve o centroavante estará à disposição do técnico Arthur Jorge.